Senta aí, porque hoje a gente vai embarcar em uma viagem mental que vai mexer com a sua cabeça de um jeito que você provavelmente não imaginou antes. E se a União Soviética nunca tivesse caído? Sim, eu sei, é uma pergunta gigante, enorme mesmo, que abre um leque quase infinito de possibilidades e caminhos históricos alternativos. Mas vamos tentar imaginar juntos cada detalhe, cada nuance, cada consequência possível. Primeiro, vamos voltar um pouco no tempo, para o final dos anos 80. A União Soviética, naquela época, estava cheia de problemas sérios, não dá para negar. A economia estava completamente estagnada, faltavam produtos básicos nas prateleiras, a população estava cansada de esperar por mudanças, e o sistema político parecia cada vez mais rígido, engessado, sem espaço para renovação real. Mas, e se Gorbachev tivesse conseguido implementar suas reformas de um jeito que realmente funcionasse? E se ele tivesse conseguido, de fato, combinar uma eficiência econômica verdadeira com alguma liberdade política real, sem que isso desmoronasse o sistema inteiro? O mundo que a gente conhece poderia ser completamente outro, radicalmente diferente em praticamente todos os aspectos da vida global. Agora imagina comigo, ao invés da União Soviética se dissolver em 1991, ela consegue se modernizar, investir em tecnologia de ponta, infraestrutura, ciência, educação e ainda mantém o seu vasto território unido. Países como Ucrânia, Belarus e os Estados Bálticos continuam dentro da União, talvez com alguma autonomia relativa, mas unidos por um projeto maior que dá sentido à permanência do bloco. As tensões étnicas, políticas e regionais ainda existiriam, claro, mas haveria uma estrutura política e administrativa forte o suficiente para manter esses conflitos sob controle. Isso muda completamente a forma como o Ocidente encara o mundo. Sem o colapso soviético, o que chamamos hoje de fim da Guerra Fria simplesmente nunca acontece da mesma maneira. O Muro de Berlim talvez continue de pé por mais tempo, ou até se transforme em um símbolo diferente, quem sabe, de cooperação tecnológica ou intercâmbio cultural, em vez de isolamento e divisão. Os Estados Unidos continuariam como uma superpotência global, mas agora precisariam conviver com um rival consolidado, forte, que ainda exerce enorme influência política, econômica e militar no planeta inteiro. E se você pensar em tecnologia, meu amigo, o cenário é de arrepiar. A corrida espacial não teria desacelerado, na verdade, poderia ter acelerado ainda mais, com satélites, missões à Lua e a Marte e até bases lunares sendo planejadas como parte de uma competição acirrada. Mas, ao mesmo tempo, algumas iniciativas poderiam envolver colaboração internacional entre superpotências, criando parcerias curiosas que hoje pareceriam improváveis. A internet, por exemplo, poderia ter surgido de uma forma totalmente diferente. A União Soviética investiria em suas próprias redes de comunicação, possivelmente criando uma versão paralela da internet global que competiria com o Ocidente e moldaria a forma como consumimos informação, entretenimento e educação. O mundo digital poderia ter sido bipartido, com padrões tecnológicos diferentes e talvez até com softwares, aplicativos e sistemas operacionais desenvolvidos em Moscou, que seriam tão populares quanto qualquer produto americano. No campo militar, a situação seria igualmente impressionante. As armas nucleares ainda estariam em equilíbrio e o mundo viveria sob uma tensão constante, mas diferente daquela que conhecemos depois de 1991. Nenhuma expansão da OTAN para o leste europeu, nenhum conflito na Geórgia ou na Ucrânia como conhecemos. As crises internacionais seriam outras, talvez mais globais, envolvendo regiões como África, Ásia e Oriente Médio, de maneiras que dificilmente conseguimos imaginar. E não pense que seria só tensão e guerra. A cultura também seria profundamente impactada. A música, o cinema, a literatura, a moda, o design, tudo seria influenciado por um mundo dividido, mas com intercâmbios culturais e tecnológicos mais complexos. Quem sabe hoje você estaria assistindo a séries produzidas em São Petersburgo que competiriam diretamente com as maiores produções de Hollywood, ou usando gadgets e smartphones desenvolvidos na Rússia com tecnologias tão avançadas quanto as americanas. A economia mundial também seria moldada de forma completamente diferente. O petróleo e o gás natural da Rússia e dos países soviéticos se tornariam ainda mais estratégicos, determinando alianças, influenciando políticas globais e afetando diretamente o comércio internacional. O mundo poderia estar dividido em blocos econômicos, mas de forma mais equilibrada do que observamos hoje. Países do terceiro mundo teriam aliados diferentes, e o planeta inteiro seria mais multipolar. Sem o colapso da União Soviética, muitas crises financeiras poderiam ter ocorrido de forma totalmente distinta.
A China, por exemplo, talvez não se tornasse sozinha a superpotência emergente que conhecemos hoje, pois teria que lidar com um rival soviético consolidado, forte e moderno, que ainda exerce enorme influência política, econômica e militar no planeta inteiro. E quando olhamos para a ciência e tecnologia, é impossível não imaginar um avanço muito mais acelerado. Nos anos 2000, poderíamos ter bases lunares habitadas, missões tripuladas para Marte sendo planejadas e executadas com mais frequência, e uma colaboração científica obrigatória entre superpotências, criando parcerias curiosas, que hoje pareceriam improváveis. Os esportes também seriam impactados. Olimpíadas poderiam ser completamente diferentes, com recordes sendo quebrados por atletas de um bloco soviético forte e rivalidades históricas com países ocidentais sendo ainda mais intensas. A forma como a mídia funciona também mudaria radicalmente. Não teríamos apenas a hegemonia da narrativa americana, mas uma narrativa global mais equilibrada, com conteúdos produzidos em diferentes línguas e com relevância política e cultural mais diversificada. Mas será que tudo seria só atenção em competição? Provavelmente não. Ao se manter unida, a União Soviética poderia ter participado de forma mais ativa em acordos internacionais, ajudando a conter conflitos globais, contribuindo para tratados climáticos, exploração espacial conjunta e até cooperação em ciência, tecnologia e medicina. É uma mistura de medo e esperança, porque o mundo poderia estar mais seguro em alguns aspectos e mais perigoso em outros. A política interna também seria fascinante. Líderes fortes precisariam lidar com uma população mais crítica, conectada e informada, já que a tecnologia e os sistemas de comunicação avançariam de forma paralela ao Ocidente. Imagine manifestações em Moscou influenciando decisões internacionais quase instantaneamente, e debates sobre políticas globais acontecendo em tempo real, de maneiras que hoje parecem impossíveis. E por fim, vamos pensar na vida cotidiana das pessoas comuns. Talvez você tivesse acesso a produtos soviéticos altamente inovadores, sistemas de transporte supermodernos, educação tecnológica avançada e uma vida cultural rica e diversa. Mas claro, também haveria desafios. Censura, ideologia estatal e controle político ainda fariam parte do dia a dia. A vida seria uma mistura intensa de oportunidades incríveis e limitações claras. Um equilíbrio delicado entre progresso e restrições. Agora pegue esse pensamento e tenta imaginar. Você estaria vivendo num mundo mais polarizado, com rivalidades globais mais intensas, mas também com avanços tecnológicos, científicos e culturais que provavelmente nem conseguimos sonhar hoje. É um cenário que assusta, fascina e impressiona ao mesmo tempo, mostrando como a decisão política, econômica e histórica podem moldar séculos inteiros da civilização. E aí, você consegue imaginar como seria acordar todos os dias num mundo onde a União Soviética ainda está de pé, forte, inovando, competindo, influenciando e até colaborando com outras superpotências? Eu fico imaginando os debates intensos, as viagens incríveis, a música, o cinema, os esportes, a tecnologia. Tudo seria diferente. Cada detalhe da nossa vida cotidiana poderia ser alterado, desde os produtos que usamos até os sistemas de transporte, a ciência e a forma como nos comunicamos globalmente. É exatamente isso que torna a história alternativa tão viciante e fascinante. Ela nos mostra que pequenas mudanças em momentos cruciais poderiam criar universos inteiros de possibilidades, mundos paralelos que nos fazem repensar o que consideramos como inevitável ou impossível.